Graça e paz, Deus abençoe o dia de vocês, ovelhas queridas. Antes de começar a mensagem, principal, eu vou entregar uma mensagem para vocês, que é um texto áureo que está em Mateus 6,33. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, temos que ter a consciência que o reino dos céus, buscar o reino dos céus é prioridade. As demais coisas que serão acrescentadas são as nossas necessidades, tá bom? Ovelhas queridas, o que nós entendemos por prioridade e necessidade? Prioridade é quando nós buscamos primeiro a Deus, né? Quando nós resolvemos nos consertar, quando nós buscamos por um conserto, tá? E necessidade é quando nós nos colocamos de joelho e oramos a Deus e pedimos para Ele atender às nossas necessidades. Eu vou pedir para que vocês fiquem até o final do vídeo, porque assistir 1 minuto, 2 minutos não vai adiantar nada. Vocês precisam dedicar esses minutos, tá bom? Para ouvir essa palavra que é muito importante para vocês, tá bom? Deus tem algo sobrenatural para entregar ainda esse ano para suas ovelhas, mas é muito importante que vocês dê prioridade nesses minutos aqui que está sendo liberada essa palavra para vocês, tá bom? Ah, missionário, mas eu já escutei essa palavra. Escuta de novo, tá bom? Escuta de novo, tá? Nunca é demais. Ovelhas queridas, e esse é o tempo determinado, tá bom? Ovelhas queridas, a palavra que eu vou entregar para vocês está em 1 Reis 18, tá bom? A partir do versículo 38 ao 46, tá? A gente pode até pegar um pouquinho antes. Se vocês quiserem depois meditar na palavra, pega lá, 1 Reis capítulo 18, tá bom? Mas nós vamos falar aqui apenas da parte do profeta Elias, do sacrifício, tá bom? Bom, vamos lá. O que nosso Senhor Jesus entregou para mim, enviar para suas ovelhas, foi exatamente essa mensagem, tá bom? Muitas das vezes precisamos de algumas coisas, temos necessidades e vamos buscar primeiro pelas nossas necessidades, que seria a chuva, tá bom? Só que antes da necessidade tem que haver a prioridade, né? Que é o fogo. Então não adianta você ir lá, berrar, gritar, fazer campanha, né, sem ter conserto. Você precisa se consertar com Deus primeiramente, né? Ter uma busca, ter uma entrega, ter um coração aquebrantado, né? Para você receber o milagre, para você receber as suas bênçãos, tá bom? Então, primeiramente tem que haver conserto, primeiramente tem que ter altar, tem que ter busca, né? Tem que glorificar, tem que louvar a Deus. Essa é a receitinha que eu vou dar para vocês. Muitos vão querer fugir, vai escorregar, né? Ah, concerto, altar, corre, foge, né? Mas essa é a realidade, irmãos, tá? Quanto mais perto do Pai, né? Melhor é pra gente, tá bom? Não que a gente tenha que estar perto de Deus para ter algo em troca, não, tá? Mas as coisas acontecem naturalmente, tá bom? Então, profeta Elias, ele subiu ao Monte Carmelo. Por que ele subiu ao Monte Carmelo? Porque Israel estava passando por um grande período de seca de 3 anos e 6 meses. Não chovia, não tinha água nos ribeiros para irrigar as plantações. O gado já estava morrendo no pasto. Quer dizer, nem tinha pasto mais, porque já estava tudo seco, tá bom? Nem o profeta Elias tinha mais água para beber. O ribeiro que ele tomava já tinha secado, né? O ribeiro que ele tomava água já tinha secado, ovelhas. Então, olha só, o profeta Elias, ele convoca o povo para subir no Monte Carmelo, né? E lá ele vai clamar a Deus por chuva. Só que ele chegando lá não tinha altar, estava destruído o altar. Então ele teve que construir sozinho o altar, né? Imagina, ele carregou 12 pedras sozinho. Ali já teve um esforço, um sacrifício dele, né?
teve a perseverança dele. Olha, ele buscou lenha, né? Ele colocou lenha, ele colocou as pedras, ele cavou uma trincheira, né? Ele colocou alguns jarros de água, alguns alforjes de água ali, que ainda lhe restava, né? Ele trouxe um novilho puro, sem mancha, né? Sem doença. Cortou o novilho, colocou em cima daquela lenha, né? E ali ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus e pediu a Deus para que mandasse fogo, né? Porque muitos dos sacrifícios, né, chegam ao ouvido de Deus, né? Que nós fazemos chegou ao ouvido de Deus, mas muitos sacrifícios são enganosos, né? O som sobe enganoso, mas o cheiro não, né? Então, o que aconteceu? O profeta Elias, ele colocou aquele cordeiro, ele cortou o cordeiro, colocou em cima da lenha e clamou a Deus, né, por fogo, né? E as pessoas que estavam ali ao redor contestaram, disseram assim, se a gente está precisando de chuva, né, porque estamos passando por uma grande seca, por que você está pedindo fogo? Né? Porque antes de haver chuva tem que ter fogo, tem que ter concerto, tem que ter altar, tem que ter sacrifício, né? Então olha só, olha que interessante, o profeta Elias levantou as mãos, né? Clamou a Deus, pediu por fogo, Deus respondeu com fogo, né? Houve o holocausto, né? Queimando aquele cordeiro, né? Aquele sacrifício, queimou a lenha, né? O fogo queimou o pó da terra e lambeu a água. Né? Por que o fogo não queima a água? Né? Porque, olha só, ele só lambeu a água, o fogo não queima a água. Né? Então, a água quando ela é submetida a calor, a extremo calor, ela sai do seu estado líquido para o gasoso. Né? Então, subiu aquele vaporzinho. Né? Então, ovelhas queridas, olha que interessante, o profeta Elias, ele continuou orando a Deus, né? Ele pediu para que seu servo fosse à beira do monte e olhasse em direção ao mar para ver se haveria sinal de chuva e que fizesse isso por 7 vezes, né? E o seu servo, ele foi, né? Ele foi até a 6ª vez, não tinha visto nada, né? Naquela direção que o profeta havia mandado, o profeta Elias havia mandado ele olhar, mas o profeta disse, olha, vai lá e olhe mais uma vez, vai pela 7ª vez. E ele foi, né? O seu servo foi, olhou e bem longe assim, ele viu uma nuvenzinha do tamanho de uma mão e ele voltou correndo. Ele voltou correndo, chamou o profeta Elias, que estava de joelhos, né, orando, clamando a Deus, para que mandasse chuva para aquela região, né? E olha que interessante, o seu servo falou assim, profeta, eu vejo apenas uma nuvenzinha, eu não vejo sinal de chuva. Mas o profeta, ele olhou na direção, ele viu a nuvem, ele falou assim, olha, eu não vejo apenas uma nuvem, né? Eu já escuto o barulho de trovões, eu já escuto o barulho de uma grande tempestade, né? Mas aí o seu servo disse, mas eu não vejo nem sinal de vento soprando. E ele disse, mas eu já ouço o vento dando a volta e mandando essa nuvem na nossa direção. E o profeta disse, corre, avisa Acabe, para ele pegar seu carro e correr para Jezreel, né? Onde era o palácio, né? Em seguida ele também foi, porque senão a chuva os impediria. Se formou grandes nuvens, né, escuras, uma grande tempestade. Então, olha só, Deus supriu essa necessidade, né, do povo de Israel. Mas antes teve que ter o concerto, teve que ter o altar. Assim é nos dias de hoje, tá bom? Assim é nos dias de hoje. Essa é uma palavra que Jesus pediu para me entregar para as suas ovelhas, para um concerto, para um posicionamento, tá? Nós temos bênçãos para receber, mas essas bênçãos estão retidas, né? Muitas das vezes, pelo inimigo da nossa alma, eu já não digo que seja
problema da carne, do sangue, né? Mas sim principado e potestade retendo as nossas bênçãos, retendo às vezes uma resposta que você está necessitando, precisando, né? Então eu acredito que e creio muito em Deus que ainda esse ano Ele vai entregar as nossas bênçãos, né? Aquilo que a gente está esperando, aquelas orações, porque foi o que Ele me disse. Ele falou: filho, entrega para as minhas ovelhas essa mensagem, porque eu ainda esse ano eu tenho muito a entregar, mas eles precisam estar posicionados. As minhas ovelhas precisam estar posicionadas em oração, tá? Em oração, em busca, indo na igreja, glorificando, louvando. Ovelhas queridas, não adianta também ir para a igreja e ficar lá igual uma múmia. Não. Perdão da palavra, tá? Um exemplo, você vai assistir um jogo de futebol, você grita, você berra, né? A mesma coisa, Deus tem que ser até mais. Para Jesus tem que ser até mais que isso, tá? Você vai num karaokê, você canta, você, né? Canta alto, canta mais alto. Para Jesus tem que cantar mais alto, tá? Ah, missionário, mas eu não gosto de barulho, então tem alguma coisa de errado com você. Porque se no mundo você não tá nem aí com barulho, você ainda até contribui para fazer mais barulho, né? Então tem alguma coisa de errado com você, tá bom? Então vai para a igreja, né? Vai cantar, vai glorificar, vai dar glória a Deus, vai dar aleluia, canta. Ah, mas eu tô triste, as coisas não estão acontecendo. Mesmo assim canta, tá? Mesmo assim canta. Jó não teve motivos para cantar. Perdeu tudo, estava enfermo, né? Estava à beira da morte, mas mesmo assim ele glorificou, louvou a Deus, cantou para Deus e deu graças a Deus e glórias a Deus por ainda estar vivo, né? E olha, Deus fez justiça na vida de Jó, restituiu tudo na vida dele, tá? Então não desanime, tá? Não desanime. Se essas coisas não estão dando certo na sua vida, não desanime, porque é isso que o inimigo da nossa alma quer. Ele quer que você desanime, que você perca a sua fé, que você entregue os pontos, que você chute o balde, joga a toalha, tá? Que você seja um derrotado, tá? Mas nós não podemos admitir isso. Nós que estamos na presença de Deus, nós não admitimos isso, tá bom? Você pode até passar por um estreito, por um determinado momento, passar por um momento aí de aflição, de angústia, mas é buscando a Deus ali quietinho, em oração, em silêncio, louvando, mesmo sem força, vai se arrastando, irmão. Vai se arrastando, irmã, tá? Que você consegue. Deus vai te dar a vitória. Essa é a mensagem de hoje, tá bom? Ovelhas queridas, para vocês que ficaram até aqui o final, eu vou deixar aqui uma chave Pix, se vocês sentirem no coração em semear nessa obra, para que a gente continue entregando as mensagens para outras pessoas aí no YouTube, porque essas mensagens que são entregues no YouTube, o missionário, o que eu faço? Eu promovo essas mensagens para que elas tenham maior alcance, tá bom? Então, se vocês quiserem semear, sentirem no coração em semear, fazer esse sacrifício, tá? Não tem um valor específico, doem o que vocês sentirem no coração, porque é para obra de Deus, tá bom? Vamos agradecer muito. Eu fico grato e o nosso Senhor Jesus Cristo vai ficar grato também, tá? Semeie, tá bom? Semeie, faça esse sacrifício, tá? De semear na obra. Vai também na igreja, semeie lá também. Seja dizimista, seja ofertante, tá bom? Glorifique, louve a Deus, que vocês vão ver o transbordar, o agir de Deus na vida de vocês, tá bom? Graça e paz, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês tiverem contato, como compartilhar, tá? Isso é muito importante, essa mensagem é muito importante e precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Graça e paz, Deus abençoe a semana de vocês.